amém? Glória a Deus, porque estamos mais uma vez na casa do Pai. E aqui nós temos liberdade para adorar ao nome dele, temos liberdade para levantar as nossas mãos, e Ele está aqui. E eu creio, nós cremos que grandes coisas o Senhor já está entregando. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Salmo de número 103. A misericórdia de Deus. Os irmãos acharam? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Versículo 17 e o versículo 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a tua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém, querido? Amém. A palavra do Senhor, ela é misericordiosa. Aqui o salmista Davi, ele inicia o salmo entregando a sua vida ao Senhor. Bendize ao Senhor, ó minha alma, tudo que há em mim, Senhor. Bendiga o teu santo nome, que a minha vida seja para te exaltar. Aleluia. Que a minha vida seja um louvor, uma adoração, um testemunho vivo de que o Senhor é Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só benefício. Você tem sido grato ao Senhor? Agradecido ao Senhor por todas as coisas, até pelo arroz, feijão e aquele ovo frito delicioso? Você tem agradecido ao Senhor pela casa humilde, simples, mas é sua, que o Senhor tem te dado? Deus é bom, igreja. Como o Senhor tem cuidado de nós. E aqui o coração de Davi estava bendizendo ao Senhor por tudo. Aí ele falou assim no versículo 3, porque Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Só o Senhor, querido, pode operar um milagre. E eu creio, porque Ele é o médico dos médicos. Onde acabam os recursos humanos, aí o Senhor entra com a sua graça, com a sua providência, com o seu poder, com o seu milagre. Creia, tenha fé que o milagre vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. O Senhor nos coroa de graça. O que é graça? É o seu favor sendo derramado. Nós não merecemos, mas Ele derrama. O seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua presença. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor nos renova. Não renova, igreja? Por quê? Não temos mais 15 anos, né? Nós que já passamos assim, da casa dos 40, chegando nos 50. Ai, gente, que difícil falar isso, mas o Senhor nos renova, que a gente tem mais ânimo e vigor que os de 15. Não é assim? Porque é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor, renovando a nossa vida a cada manhã, porque o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe do que você precisa. É as misericórdias, é o renovo dele a cada dia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Como um pai, no versículo 13, se compadece dos seus filhos. Mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Ou com a minha filha. Não é assim? Assim o Senhor se compadece dos que o temem. Não é ter medo do Senhor, amado. É ter reverência, é ter temor, é ter amor ao Senhor, à obra do Senhor. É você amar estar na presença de Deus. Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre os meus filhos, sobre os meus netos. A justiça do Senhor, o cuidado, a graça do Senhor está sobre a minha família e os meus laços de sangue. Para com os que o guardam, a sua aliança. Compromisso. O que é aliança? É um compromisso, ela é eterna, é infinita, ela não tem emendas. É assim que é a minha vida diante do altar de Deus, não tem emendas. Eu tenho um compromisso com o Senhor, selada com óleo no altar. É inquebrável. Não tem negociação com a aliança que temos com o Senhor. Para com os que o guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos, da sua palavra, dos seus ensinamentos, e os cumpre. Igreja, é viver a palavra do Senhor a cada manhã. É você respirar Jesus. É você trabalhar mostrando que você é de Jesus. É você estudar e levando Jesus onde você está. Ah, se tivermos uma vida dessa forma, querido, com certeza as bênçãos virão. A graça do Senhor está sendo derramada. Levanta suas mãos, fale com o Senhor. Faça valer a pena a sua vinda para a casa do Pai nessa noite. Você não está aqui em vão, ou porque você não tinha outro lugar para ir, não. O Senhor te apontou. O Senhor te chama. O Senhor quer você pertinho dEle, no altar dEle, adorando ao Senhor, como uma família, como uma igreja, um corpo. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, estarmos na Tua presença, porque vale mais um dia em Teus átrios do que 1000 dias em outros lugares. Obrigado, Senhor, porque nós temos a marca da promessa. Obrigado porque nós temos uma aliança selada no Teu altar. Nós temos uma aliança de amor, uma aliança de comunhão. Oh Deus, e que possamos dizer como o salmista Davi: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, todas as áreas da minha vida, bendiga o Teu santo nome. Ah, Pai, seja adorado através da Tua igreja, seja exaltado através do Teu povo. Senhor, onde houver agora, Pai, uma tristeza, uma angústia, o Senhor possa estar arrancando e inundando esse coração de alegria, renovando as forças, tirando as vestes de luto, tirando as vestes de tristeza e colocando vestes de alegria, vestes de louvor, vestes de adoração, Pai. Senhor, seja adorado nesse lugar, nessa noite. Toca sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, Deus. Ah, Senhor, que o nosso louvor possa subir diante do Teu trono como incenso agradável. Pai, e toda ação do inimigo contra a igreja nessa noite, para atrapalhar culto, para trazer, Senhor, coisas que desagradam ao Senhor, todo mal sobre a igreja, Pai, todo sono, todo incômodo, nós repreendemos agora e expulsamos em nome de Jesus a Tua presença somente nesse lugar, Pai. Ah, Senhor, e nessa noite nós queremos nos humilhar diante do Teu altar. Oh Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Tu és
Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 8. Salmo de número 8. Todos acharam? Vamos orar então, mais um pouquinho, antes da igreja se assentar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu grande e ousado amor que nos constrange, pela Tua maravilhosa graça, Senhor, derramada sobre as nossas vidas. Não é mérito nosso, Senhor, é mérito Teu que nós estamos aqui nesta noite, porque o Senhor nos resgatou, Senhor. O Senhor nos trouxe para este lugar de adoração, para juntos levantarmos as nossas mãos e Te glorificar, Senhor. A Ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja toda a adoração. Nós Te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que temos e somos servos Teus, Senhor. O Senhor nos ama incondicionalmente. Pedimos agora que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor revele a Tua vontade, Senhor, no seio da igreja, para que o Teu nome seja adorado. Te pedimos humildemente, Pai, dê ordem aos Teus anjos, para que eles estejam aqui acampados no nosso meio, repreendendo toda a força do mal, Pai, para que a boa semente da Tua palavra, alcance corações, Senhor, terras abençoadas, para que possa produzir frutos dignos, Senhor, que saltem para a vida eterna. Se senta bem no nosso meio, Senhor, e realiza a Tua obra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o Teu nome como fortaleza, por causa dos Teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Nós vamos compartilhar alguma coisa do Salmo 8, que há dias já o Senhor tem falado muito no meu coração sobre o ousado amor de Deus, né? Esse amor muitas vezes cantado, esse amor muitas vezes pregado, mas que a gente sabe que a gente não consegue explicar esse amor, por mais que a gente tente, por mais que os poetas queiram falar desse grande amor, a nossa mente é muito pequena para poder dizer palavras desse Deus tão poderoso, que nos ama tanto incondicionalmente. E o salmista Davi aqui, irmãos, quando a gente lê esse salmo aqui, a gente nota que ele não está pedindo nada para ele. Ele não está pedindo para Deus livrá-lo dos seus inimigos. Ele não está pedindo para Deus dar vitória para ele, porque o rei Davi era um homem de batalha, era um homem de guerra. E ele sempre consultava a Deus quando ele saía para as pelejas. Mas aqui ele não está pedindo nada para Deus, mas ele está adorando a Deus. Ele tira um momento ali
não sei se é do seu dia, da sua noite, mas ele começa a glorificar a Deus, ele começa esse salmo adorando a Deus e termina o salmo adorando a Deus. E ele começa dizendo: ó, como o Senhor é majestoso, grande é o teu nome em toda a terra. Então ele começa a dizer para Deus que ele é majestoso, que ele é grande, que ele é sublime, e que ele começa a olhar para a terra, e começa a glorificar, e olhar para os céus e adorar a Deus. Eu vejo Davi aqui olhando para os céus, e contemplando a magnitude de Deus, em cada detalhe. E quantas vezes do nosso dia, o Senhor falou muito comigo, nós não levantamos os nossos olhos para o céu, para contemplar a grandeza de Deus. Estamos muito ocupados, temos muitos afazeres, e nós deixamos de olhar para o céu e contemplar as nuvens, o sol, a lua, as estrelas, a chuva, tudo aquilo que Deus preparou com tanto carinho, para que nós fôssemos abençoados. Então Davi começa a olhar para o céu e começa a glorificar Deus, a exaltá-lo, de uma maneira tão sublime, chamando de majestoso. Ele começa a contemplar tudo aquilo e adorar a Deus, e ele vem falando: tu cuja glória é cantada nos céus, os pássaros adorando ao Senhor. E o Davi começa ali a glorificar a Deus. Aí ele começa a ver a beleza do Senhor nas crianças. Ele começa a ver a beleza das crianças. E ele começa a ver o poder de Deus ali. É tão engraçado, né? Quando uma criança começa a falar, a gente não entende nada, né? Mas o salmista Davi aqui, ele começa a adorar a Deus pela pureza das crianças. Quando ele fala aqui, ó, no verso 2, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. Recém-nascido não fala, mas ele vê ali a grandeza de Deus nos lábios das crianças e dos recém-nascidos. O engraçado é que esse versículo aqui, Jesus menciona lá em Mateus capítulo 21, quando ele entra no templo, ele faz aquela limpeza, porque estava uma bagunça no templo, os cambistas vendendo, e ele entra e ele coloca ordem ali no templo, e depois começa a aparecer os coxos, os aleijados, e ele começa a curar a todos, e as crianças cantando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Nesse trecho, irmãos, é tão profético, é tão singular, que é revelado para as crianças que Jesus era o Messias, o bendito de Deus que haveria de vir, da boca das crianças, elas no templo gritando, está lá na Bíblia, Mateus capítulo 21, e as crianças no templo gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aí os escribas, fariseus e doutores da lei começaram a dizer para Jesus: você não está escutando o que as crianças estão gritando? E Jesus fala para eles: vocês nunca leram o que está escrito na Bíblia, nos Salmos, que da boca das crianças, e das crianças que amamentam, que são crianças recém-nascidos, que ainda estão mamando no seio da mãe, Deus suscitaste louvor. Deus seja louvado. Então Davi aqui, ele começa a ver a grandeza de Deus nas crianças. E a pastora já falou aqui do Asaf, né? O Asaf, a noite da fogueira, ele já deu a ideia. Eu falei: pastor, deixa ele ministrar. E ela falou: ele vai mesmo, porque Deus usa, Deus opera na simplicidade, Deus gosta de coisas simples. E Davi aqui estava olhando para os céus, para a terra,
para as crianças, e contemplando toda a grandeza de Deus. Aí ele olha, no versículo 3, ele fala assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Ele faz uma pergunta: que é o homem, para que com ele te importes? Não é? E o filho do homem, para que com ele te preocupes. Davi olha para dentro dele, depois que ele contempla toda a grandeza de Deus, ele fala, mas ele se vê como nada ali. Diante da grandeza de Deus, ele se vê como nada. Ele fala: quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? Quem é o filho? Tem algumas versões que falam: quem é o filho de Adão para que você se preocupe? Ou seja, uma natureza corrompida, pecaminosa, porque nós somos todos pecadores, mas nós somos a coroa da criação. E quando nós vamos lá para Gênesis, nós vemos quando Deus começou a criar todas as coisas, Ele usa o verbo, Ele usa a palavra: haja luz, houve luz. Haja céus, houve céus. Ele cria todas as coisas usando o verbo, a palavra: haja e houve, haja e houve. Mas quando Ele vai fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, é feita uma reunião nos céus, porque Ele ia terminar a sua obra. Ele ia fazer o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Não no nosso aspecto físico, mas no seu caráter. Porque Deus, Ele divide os seus atributos com o homem. Tem atributos que só pertencem a Deus: onisciente, onipotente, onipresente, onividente. Aqui ninguém lê pensamento, aqui ninguém é onipresente, está aqui, está em todos os lugares. Mas Ele divide o amor. O Senhor nos deu o dom de amar, e Ele fala que nós temos que amar até os nossos inimigos. Obrigado. Então Ele divide a sua fidelidade. Ele quer que o homem seja fiel, Ele quer que o homem seja santo, a sua santidade. Ele quer que a coroa da sua criação seja como Ele. Irmãos, isso é tão fantástico, é tão maravilhoso, quando nós olhamos para nós mesmos, e nós vemos que nós somos a coroa da criação de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele disse que era muito bom, e Ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, a vida de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso, irmão, quando nós... Não é perder tempo. Eu sempre falei, o Senhor gosta das primícias. Não me venha com um tempinho para Deus tem que ser o nosso melhor tempo. Para Deus tem que ser o nosso melhor em tudo. Porque quando Deus foi criar o homem, Ele criou com uma tamanha perfeição, nos mínimos detalhes. Ele não usou a palavra: eia, façamos o homem, vamos fazer. Não, Ele não disse: haja homem e houve homem. Ele disse: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E Davi aqui contemplando, ele fala: mas quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Aí vem a revelação. Deus nos criou um pouco menor do que os anjos, porque nós não somos anjos, nós não somos seres celestiais, nós somos carnais, nós temos um corpo. Os anjos não. Os anjos podem estar aqui, ultrapassar paredes, a gente não. Nós somos limitados a tempo, a espaço, geograficamente. Se nós estamos aqui em cima, eu não posso estar embaixo. Você que está embaixo não pode estar aqui em cima ao mesmo tempo. Então é essa comparação que ele faz. Vocês são um pouco menores do que os anjos, mas de glória e honra o Senhor nos coroou.
E ele vem falando, irmãos, tem muita coisa fantástica aqui. Coisas que o diabo não quer que você saiba. Coisas que o inimigo não quer que você saiba o quanto nós somos importantes para Deus. Nós somos tão importantes para Deus, que quanto menos nós soubermos que nós somos importantes, mais o diabo avança na nossa vida e vem para destruir. Porque o que ele sabe fazer é matar, roubar e destruir e nos acusar. Essa é a função dele. Mas agora você sabe que você é a coroa da criação. Deus nos fez com carinho, com amor, não foi feito de qualquer jeito. Nós temos um valor inexplicável diante de Deus. Talvez tenha alguns aqui que se olhem no espelho e falam: eu não presto para nada, eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Querido e minha querida, para de mendigar esse tipo de amor. Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama incondicionalmente. Ele não nos impõe condições para nos amar. E nós vamos falar alguma coisa sobre isso ainda, mas vamos meditar mais um pouquinho aqui, no Salmo de número 8, versículo 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Deus nos deu domínio para dominar as obras que Ele criou. Eu abro um parênteses aqui. Deus deu autoridade para o homem dominar a terra, cuidar da terra, cuidar daquilo que Ele criou. E nós temos visto que o homem não está fazendo nada daquilo que foi ordenado a ele. No dia de hoje nós vemos tanto abandono de animais. Animais são criaturas de Deus. Pessoas que abandonam a criatura de Deus. Pessoas que maltratam. Homem desmatando a floresta, poluindo o ar, acabando com a natureza. E não foi nada disso que Deus deu para o homem. Deus deu autoridade para cuidar, preservar. Quantos animais em extinção por causa da ganância do homem? Quantas pessoas morrendo por causa da ganância do homem? O que era para ser feito, cuidar daquilo que Deus deu nas nossas mãos, o homem destrói. E tem um cântico do Luiz Arthur, que tem muito aqui que nem sabe quem é Luiz Arthur. E ele já cantava: é o homem matando o homem, e a esperança chegando ao fim. Fecha parênteses. Vamos voltar aqui no texto, só para a gente meditar, como que nós estamos cuidando daquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. O domínio, o governo. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens. O homem tem poder até nos animais selvagens, né? Aqueles que estudam, eles sabem quando um animal, uma cobra, por exemplo, ele conhece as espécies, as cobras que são venenosas, as que não são. O homem conhece. Deus deu inteligência para o homem, para cuidar, para dominar, para preservar. Aqui diz o texto que o homem tem domínio até sobre os animais selvagens. Tinha um programa no SBT, faz muito tempo já, que não passa mais. Tinha um homem lá, era Richard, não sei, e ele enfrentava os animais, ele corria na selva, ele conhecia, ele tinha prazer em pegar os animais, e explicar, aqui isso, aqui aquilo, porque o homem tem inteligência dada por Deus. Mas o homem não faz isso, o homem quer acabar com tudo. As aves do céu, peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Então o homem tem poder sobre tudo, sobre os mares. O homem vai até o profundo do mar.
O homem conhece coisas que, quando a gente vê, a gente não acredita. Como é que o homem pôde chegar lá, em Marte, na Lua? O homem vai, o homem é dotado de sabedoria que vem de Deus, de inteligência. Deus deu isso para o homem. Fez um pouco menor do que os anjos, mas o dotou de sabedoria, de inteligência, de raciocínio. Deus nos fez assim. E o homem vai para Marte, vai para a Lua. Ele consegue desbravar, ele vai. Se ele põe uma coisa na cabeça que ele tem que fazer, ele vai. Claro, se Deus o permitir, ele vai. Porque o homem tem o seu limite. Se Deus falar, você não vai, não adianta, não vai. Mas se Deus der permissão, o homem vai, o homem busca. O homem cava. O garimpeiro, né? Ele vai até os mais profundos da terra para trazer o ouro. Ele vai. Ele sabe os perigos que ele corre, mas ele vai. O homem deu essa autoridade para ele, o domínio. E o Davi aqui ele encerra dizendo: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Ele começa adorando ao Senhor. Ele se pergunta: Senhor, quem sou eu para que o Senhor lembre de mim? Para que o Senhor lembre do homem? Ele faz pergunta, Deus responde. E ele termina o salmo do mesmo jeito que ele começa, adorando a Deus, glorificando a Deus. E mediante todo esse salmo aqui, irmãos, que eu meditei várias vezes nesse salmo, tirei algumas dúvidas, porque o inimigo muitas vezes não quer que a palavra seja revelada no coração, e ele quer trazer dúvidas. Eu falei: Senhor, tira as dúvidas do meu coração, porque a dúvida não vem de Deus, a dúvida é do diabo. E quando eu falo que o Senhor está aqui nesta noite, eu tenho certeza que o Senhor está aqui nesta noite. Não pode haver dúvidas. A gente não pode duvidar de que Deus está aqui nesta noite. A gente não pode duvidar que a oração que foi feita aqui para o Alex não foi respondida. A gente não pode duvidar. A gente tem que acreditar que Deus ouviu a oração. A oração, eu não conheço esse moço, mas Deus manda dizer que ele vai ser abençoado. Porque eu creio no poder da oração, irmãos. Tem que crer. Tem que crer. A dúvida que Deus coloca, a dúvida que muitas vezes tem no coração, ela não vem de Deus, ela é do diabo. Eu sempre tenho comigo aquela passagem que o centurião falou para Jesus: não precise ir na minha casa, basta uma palavra. O Senhor não precisa ir lá colocar as mãos. Eu sei que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, e que se o Senhor disser uma palavra, dá uma ordem, Senhor, e o meu criado vai ser curado lá. Jesus ficou impressionado. Ele disse: eu nunca vi tamanha fé, nem no meio do meu povo. Irmãos, a gente precisa aprender a impressionar a Deus com a nossa fé. A gente precisa aprender a impressionar a Deus com a nossa fé. E Jesus fala: nem no meio do meu povo eu vi uma fé tão grande, uma confiança tão grande. Nós temos que aprender a impressionar a Deus. E meditando nesse salmo, nesse amor que Deus tem para conosco, o Senhor me levou lá para João 3,16. Mário, está de brincadeira. João 3,16. Todos conhecem de cor. As crianças, é o primeiro versículo que as crianças aprendem. Se tiver alguma gincana e tem que decorar algum versículo, fala um versículo decorado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Vamos estudar 3 verdades profundas neste versículo. Coisas fantásticas que o Senhor fala conosco nesta noite. Quando nós tiramos tempo para adorá-lo. Irmãos, nós temos que aprender a olhar para cima. Nós temos que aprender a contemplar a grandeza de Deus olhando para cima. A gente gasta muito tempo de cabeça baixa no celular. Nós temos que ter mais tempo olhando para cima. Eu acredito que o salmista Davi, ele sempre olhava para cima. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Os montes estão aonde? Para cima. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós olhamos para o céu, nós contemplamos a grandeza de Deus, e é de lá que vem o nosso socorro. Já foi ministrado aqui que cristão tem que olhar para cima. Cristão não deve andar de cabisbaixo. Cristão tem que olhar para o alto. Cristão tem que olhar para o alvo da soberana vocação. E 3 verdades que nós aprendemos nesse versículo tão conhecido, tão lindo. Primeira verdade que nós conhecemos ali, a extensão do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o rico. Deus amou o pobre. Deus amou todas as raças, línguas e nações. Deus ama o doutor, mas Deus também ama o homem do campo. Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê como filhos. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais diante de Deus, porque Ele nos amou incondicionalmente. Ele não nos impôs condições. Ele nos amou primeiro. Não tem como medir a extensão desse amor. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele ama a todos. A todos. Deus não me ama, ama. Deus não se importa comigo, se importa. Se importa. Deus amou todos, incondicionalmente, indescritivelmente, não dá para explicar, mas Ele amou, e continua amando incondicionalmente. Já foi preparar mansões celestiais, Ele quer a família dele junto com Ele, irmãos. Essa é uma verdade, a extensão do amor de Deus. A segunda verdade que nós aprendemos nesse versículo, a oferta e a dádiva desse amor. Jesus se ofertou em nosso lugar. Muitos dizem, os judeus mataram Jesus. Não, Jesus se deu. Ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. A morte não conseguiu abater Jesus no Calvário. Ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ninguém pode com o Senhor, irmãos. Ninguém pode com o nosso Deus. Entenda isso, entenda. Abre o espírito, o entendimento, para entender a grandeza desse amor e dessa oferta que foi dada lá na cruz do Calvário. Jesus se doou. Deus deu Jesus
aquela cruz era para ser minha, era para ser sua. Os açoites, nós éramos merecedores do inferno, mas Jesus, Deus, deu Jesus como oferta, para que hoje nós estivéssemos aqui. É uma oferta suave que agradou a Deus. Quando Jesus disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Deus recebeu aquela oferta como incenso suave. Jesus disse que Deus nos amou de uma tal maneira, que Ele se entregou na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores, e Jesus nos amou desse jeito. Pecador. Pecador. O amor de Deus. E nós estamos aqui nesta noite, porque nós somos a coroa da criação de Deus. Quando Deus olha para nós, irmãos, Ele fala: eis aqui a coroa da minha criação. Esse amor derramado, o amor de Deus, o ousado amor de Deus, ninguém consegue explicar. Cantamos: Deus tem sido tão bom para mim. E muitas vezes nós não agradecemos pela bondade que Deus tem para conosco. Nós começamos a exigir de Deus, mas lá na cruz do Calvário Ele se deu como oferta, sendo nós ainda pecadores. E lá estava Jesus na cruz do Calvário: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus e nos amparou. Se hoje nós somos amparados por Deus, é porque um dia lá na cruz, Jesus foi desamparado por Deus, porque Ele se fez pecado. Os nossos pecados estavam cravados nas suas costas. Ele se fez maldição, para que nós fôssemos justificados pela fé. O diabo não quer que você saiba disso. Para que falar disso? Deus me ama, mas qual é a profundidade desse amor que ninguém consegue explicar? Deus ama o psicopata, Deus ama o assassino, o bandido. Se ele se arrepender, ele vai morar no céu. Se ele se arrepender dos seus pecados, a mansão celestial é para ele. Que amor é esse, irmãos? Nós conseguimos amar uma pessoa assim? E se essa pessoa se arrepende verdadeiramente, o Senhor abre os seus braços e o recebe, porque o amor dele na cruz do Calvário foi para toda a humanidade. Línguas, povos, tribos, nações. Para Deus não tem acepção de pessoas. O véu do templo se rasgou. Nós, gentios, hoje temos livre acesso a Deus. Terceira verdade que nós aprendemos aqui. O resultado desse amor, irmãos. Qual foi o resultado desse amor incondicional? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Essa é a recompensa. Ele se doou, Ele se ofertou. E se nós cremos nesse grande amor, nós somos salvos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aí fica a pergunta: que amor é esse? Por que esse amor incondicional? Aí estudando e orando: Senhor, tira a dúvida do meu coração, Senhor. Eu queria estar sentada no banco, que eu falo aqui, irmãos, eu falo com Deus. Deus é testemunha. Por que o pastor pediu para mim pregar? Aí eu venho: Senhor, então tem misericórdia e usa. Quero ser um canal de bênção na igreja. Se não for para ser canal de bênção, Senhor, me tira de lá. Aí o Senhor me faz lembrar da parábola, vamos encerrar já, do filho pródigo. Filho pródigo, a ingratidão, né, uma parábola. Essa parábola conta a ingratidão de um jovem que queria ir embora.
não estava satisfeito com as ordens do pai. Já foi falado isso aqui essa semana, né? Hoje. Parece que o pastor já comentou alguma coisa. Foi hoje de manhã, sim. Parece que foi. A ingratidão, né? A desobediência. Eu vou embora. Dá parte da herança aí que eu vou embora. Né? Filhos ingratos. O pai cuida tanto. É que nem o pastor Josué Gonçalves fala. Quanto custa um filho para um pai? Vocês já pensaram nisso, filhos? Quanto vocês custam para nós, pais? Quando a gente vê tantos filhos ingratos, desobedientes, dá vontade de chamar os filhos, vamos sentar, vamos ver, quanto que você custou para mim até agora? As noites mal dormidas, quantas noites mal dormidas, o filho dormindo e nós, né? Às vezes como mãe velando o sono dos filhos, porque estava doente. Quantas vezes nós pedimos para Deus, as mães aqui, quando vê os filhos doentes, eu queria que a doença dele viesse para mim, eu não aguento ver o meu filho sofrer. Nós mães somos assim, vocês pais são assim. E quando a gente vê tamanha ingratidão, o diabo querendo deturpar a família, fazendo com que os filhos tratem os pais de qualquer jeito, sem respeito, sem reverência. E Deus nos colocou como autoridade sobre os nossos filhos. E esse filho, ele vai embora. Eu não quero nem saber, dá parte da minha herança e foi embora. Foi embora, gastou tudo que tinha, gastou tudo com prostitutas, o suor do pai de anos de trabalho, ele vai com a parte dele, gasta tudo, e lá no meio da miséria, ele lembra do amor do pai. Ele poderia estar lá perdido, mas ele jamais esqueceu do amor que o pai dele tinha para com ele. E lá no meio dos porcos, ele lembra, nossa, eu pequei, cai em si, a consciência cai em si. Eu pequei contra meu pai, pequei contra o céu. E ele lembra que o pai tem muitos empregados. E o amor do pai é tão grande que ele trata bem os funcionários. E ele se lembra, opa, meu pai tem muitos funcionários, e ele trata bem. Então eu vou voltar para lá, não como filho, eu vou pedir um emprego para o meu pai. Porque o meu pai é tão bom, que mesmo que ele não me receba como filho, ele vai me receber como um funcionário, e ele vai me tratar bem. E ele volta com isso, ele volta, não, eu vou chegar lá, mas o pai já o estava esperando, e quando o filho aponta, né, o pai já o recebe gostoso. É uma parábola bonita, que revela o amor de Deus, a ingratidão do filho, o filho arrependido que volta para o pai, e o pai recebe, e quando o filho volta, o pai já prepara a melhor roupa, o anel, alparca nos pés, prepara uma roupa, e se alegra com a volta do filho, não acusando, ele recebe de volta, mas ele tinha um filho que estava sempre do lado dele, o filho mais velho, estava sempre com o pai, mas não conhecia o coração do pai. Ele ficou indignado quando ele chega e vê o pai dando uma festa, por irmão que tinha ido embora, ele tinha levado parte da herança, tinha gastado com prostitutas, e agora o pai recebe, ainda mata um novilho cevado, melhor carne, e prepara uma festa. Ele fica indignado. Sabe o que eu aprendo, irmãos, nesta parábola? Que muitas vezes nós estamos na casa de Deus, estamos adorando a Deus,
estamos levantando as mãos em adoração, mas não conhecemos o coração do Pai. Não conhecemos a bondade de Deus para com a gente. Você pode até falar, não, mas o filho tinha razão. O filho tinha razão, ele estava direto do Pai. Ele não conhecia o Pai. Até o Pai não entendeu, mas, nossa, tudo que é meu é teu. Era só você pedir. Tudo o que é de Deus é nosso. Nós conquistamos isso quando Jesus, lá na cruz do Calvário, disse: Pai, está consumado. Nós somos herdeiros, nós somos filhos de Deus, e nós temos que aprender a conhecer o coração do Pai. Não ser como o filho mais velho, ficou o tempo todo com o pai, mas não conhecia o Pai. Ele não sabia disso, que o Pai iria perdoar, que o Pai ia receber gostoso, e é assim. Quantas vezes nós desviamos do caminho do Senhor, por nada. Cansei, chega de igreja, chega de Bíblia, chega disso, chega de obediência, chega disso, se rebela, vai embora, e quando volta, Deus está sempre com os braços abertos. Deus está sempre com os braços abertos para receber. E muitas vezes nós vemos pessoas, mas por que voltou? Por que não ficou onde estava? Não conhece o coração do Pai. Um coração perdoador, que perdoa os nossos pecados, que nos lava, que não exige o nosso amor para com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, um amor incondicional. Amém, irmãos? Amém? Entenderam? Amém. Adore a Deus. Tira um tempo para Deus. Aprenda a conhecer o coração de Deus. Entenda os propósitos de Deus para a sua vida, para a minha vida. Porque Deus ama a todos. Para Deus não tem mais bonitinho, mais riquinho. É tudo igual. Todos os povos, tribos, línguas e nações. Os índios, os canibais. Deus ama a todos. A todos. Não tem acepção de pessoas. É o amor de Deus incondicional. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de cantar o ousado amor de Deus de novo. Mas que a gente possa cantar esse cântico, irmãos. Pedindo, Senhor, eu quero conhecer o teu coração. Eu quero entender um pouquinho só desse amor. Pastor, eu não sei cantar. Nós vamos adorar a Deus com os olhos fechados. Esse cântico que todo mundo já conhece, né? Nós vamos adorá-lo. Esse ousado amor de Deus, que nos ama incondicionalmente. Depois nós vamos orar. Amém?